Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 273, Bodas de Caná. Nós estamos lendo uma mensagem no livro Boa Nova, de Chico Xavier, por Humberto de Campos, Espírito. Humberto de Campos. Então, olha só para você ver, novamente, Simão Pedro, mesmo mediante todo o esclarecimento de Jesus, interpela novamente nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Olha só para você ver. A minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Interrogação. Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Interrogação. Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Olha só para você ver. O título amigos por ser o maior de todos. Seria como em matéria de atributos, o maior atributo de todos os atributos. É apenas uma colocação só. Então, meus discípulos, o título de amigos, por ser o maior de todos, o Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família. Então, olha só para você ver, é aquele que tem mais conhecimento, mais compreensão, aquele que não tem compreensão. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, e citando esse termo apóstolo, Jesus, nesse momento, ele se referia a quem? A todos nós, que quando abrimos um livro e que temos a oportunidade de ler, de estudar algo, também de exemplificar, porque nós somos apóstolos de Jesus.
Nós somos representantes de Jesus. Por isso devemos agir com sinceridade. Devemos agir com amor, com a verdade. Mas não essa verdade esdrúxula, falsa, não. Não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então você observa que, olha só, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família. Então o apóstolo atento, ele não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles, dos laços de família, o laço indestrutível da paternidade de Deus. Deus em primeiro lugar. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Olha só para você ver. Todos nós nos encontramos a caminho dessa renúncia. Já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Quem aqui na terra está disposto a renunciar por um amigo ou por Deus ou por Jesus? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Então todo mundo sabe conservar, mas são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Não chega um momento, todos nós temos que aprender a renunciar a algo na nossa trajetória evolutiva, nem que seja por um período curto. Porque nós nos encontramos aqui lado a lado às pessoas. Por exemplo, uma família, por mais que os nossos pais durem aqui no corpo físico, mas um dia nós temos que aprender a nos renunciar deles, porque eles vão embora para o plano espiritual. Chega um momento de todo mundo, onde tanto aquele que parte quanto aquele que fica, tem que aprender a renunciar. Porque quem não aprende a renunciar, sofre.
mas é uma renúncia momentânea, porque a pessoa permanece na erraticidade no plano espiritual, no máximo 20, 25 anos, depois ele reencarna novamente como neto, como sobrinho. E é assim, é uma renúncia momentânea que se faz necessária na nossa evolução. Então, na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, Jesus dizendo a Simão Pedro que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, não é não. Muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis. Nós temos que aprender a nos renunciar das posições estimáveis que ocupamos aqui na Terra. Olha só, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Quantas pessoas abrem mão, renunciam, de muitas coisas. Então é preciso aprender a renunciar. Não é só abrir mão, renunciar. É ir embora. Por exemplo, eu mesmo, quantos amigos eu conheço que deixei em outros planetas como Marte, Júpiter, Saturno. Você pode pensar, não tem problema o jeito seu de dizer assim, olha o louco aí. Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque essa certeza eu tenho, então eu não vou exigir nada de você, cobrar nada de você. Eu, por mim mesmo, me basto. Mas um dia você vai passar por isso. Eu, quantas vezes, às vezes, olhando na direção de Marte, de Saturno e de Júpiter, vem no rosto as lágrimas de saudade. Porque eu sei que lá eu deixei. Renunciei a seres muito especiais lá, para vir para cá. Mas esse vir para cá, ele é momentâneo também. Então eu cheguei aqui em 1969, 54 anos já. E novamente a esses lares, provavelmente logo nós retornaremos. Então tudo passa, como já dissemos em outros vídeos. O mestre continua. Ah, Simão, qual poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, não é verdade? Qual pouco
qual poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, ou dos braços adorados de uma afeição. Quando vem ao meu rosto algumas lágrimas, quando olho na direção de Marte, de Júpiter e de Saturno, não é que eu não aprendi a me renunciar-se dos meus amigos que lá deixei, mas é a saudade. A saudade dói, mesmo tendo oportunidade na existência de algumas vezes ter reencontrado com eles. Mas por que nós ainda sentimos saudades? Porque ainda não somos puros. Nos encontramos em processo de evolução. Eu não vou dizer aqui que nós ainda sentimos saudade porque nós somos ignorantes, porque essa frase não cabe, porque eu entendo muito bem, sei muito bem o que isso significa. Nós, de certa forma, ainda cultuamos e cultivamos a saudade devido ao nosso nível evolutivo. Mas um dia, quando nós nos reunirmos para sempre, na eternidade, numa só família universal, essa saudade não existirá mais. Ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna, qual poucos saberão suportar a calúnia. São poucas pessoas que conseguem suportar a calúnia, a difamação. Eu, quando não sou melhor que ninguém, mas eu, quando as pessoas falam mal de mim, quando me caluniam, quando blasfemam contra a minha pessoa, eu dou graças a Deus. Você sabe por quê? Porque se você me perguntar assim, Luiz, você me perdoa? Eu vou te dizer assim, mas só posso te perdoar, ou melhor, só perdoa quem guarda mágoa, ressentimento, ofensas. Você não me magoou, você não me ofendeu. Eu consigo dizer isso às pessoas. Então, quando as pessoas me caluniam, eu agradeço a Deus. Por quê? Por que eu agradeço a Deus? Porque, graças a Deus, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, e um pouquinho só também, isso não é coisa grande não. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu consigo entender que aquela pessoa encontra-se num momento difícil e que por isso cabe a mim compreendê-la, amá-la, respeitá-la, entendê-la como ela é. Cabe a mim orar por ela, para a reestruturação dela, a reestabilização dela. Eu agradeço a Deus, sabe por quê também?
Porque se eu não tivesse esse conhecimento, obviamente, eu me tornaria um obsessor dela. E às vezes, por causa de uma calúnia, 5, 10, 15, 20 existências posteriores para desenrolar aquele processo. Qual poucos saberão suportar a calúnia, o opodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, tá vendo? Por permanecer dentro das tuas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Olha que chamado e que mensagem oportuna, principalmente para os vídeos de hoje. Como são raros que sabem ceder e partir em silêncio. Ceder e partir em silêncio, mas não é o silêncio verbal, é o silêncio mental. Você conseguiria partir em silêncio depois de uma briga, de uma discussão, de uma desavença com alguém? Por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia, porque está tudo na consciência. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, é o saber agir e não reagir. É saber amar e não cobrar e exigir ser amado ou ser amada. É respeitar e não exigir ser respeitado. É se colocar no lugar da humanidade e procurar entender o que ela passa, o que ela sofre. É saber se colocar no lugar do seu irmão, que também encontra-se nesse trajeto evolutivo, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus nos conduzam. Está vendo só? Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir. Nós temos que aprender a partir com renúncia, com alegria, com satisfação, e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Para onde você foi? Aprenda lá a esperar com determinação, né? Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Nós vamos deixar
agora a sequência para o próximo vídeo, porque a sequência é maravilhosa também. Então, até o próximo vídeo.